Chegando ao final de 8 episódios de One Piece, a pergunta que fica é: valeu a pena seguir toda essa jornada? Além disso, o que significam aquelas cenas finais do último episódio? Isso tudo é exatamente o que você confere a partir de agora. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e eu finalmente terminei de assistir os 8 episódios do live action de One Piece. Eu te garanto que todo esse hype em cima da série é justificado, porque a cada episódio a série só melhora e se encerra de uma forma realmente grandiosa. Começando com a história do Sanji, que é muito bem construída e faz com que a gente, que é o público, goste do personagem logo de cara. No primeiro momento que ele aparece, a gente realmente já tá gostando da personalidade dele e de toda a história por trás da origem do personagem. Então, a partir do momento que a gente vê o bando do Luffy chegando no Baratie, nossa atenção já é totalmente voltada pro Sanji, já que ele tem um estilo e uma personalidade totalmente única, que é realmente diferente de todos os outros ali. E com tudo isso, já que os personagens principais conseguiram fugir da marinha lá no final do episódio 4 da série, quem tá atrás deles agora a comando do vice-almirante Garp é o Mihawk, cara. E sendo bem sincero com você, que personagem da hora, cara. A primeira cena que ele já aparece ali já mostra o quão poderoso ele é, o quão diferente e muito interessante o personagem é, cara, porque ele tá ali numa batalha no meio de uma praia e, cara, só no movimento de espada ele consegue partir um navio ao meio. Então o personagem é muito da hora e a gente vai ver muito mais dele ao longo desse 5º episódio da série. E essa segunda metade da série é muito da hora e é muito doida ao mesmo tempo, porque a gente tem uma virada enorme da história, com o Zoro resolvendo batalhar contra o Mihawk, porque ele decide, desde quando ele é criança, que ele quer ser o maior espadachim do mundo, e para isso ele tem que derrotar o Mihawk. Então ele vai em busca dessa batalha e obviamente ele perde, cara. O Mihawk é superior a ele em muitos níveis ali, então a gente tem ali o Zoro debilitado, e é exatamente nesse momento que o Arlong, que eu tinha mencionado no vídeo passado, também aparece no Baratie querendo o Luffy, porque o Luffy tá ali com o mapa da Grand Line, e a gente descobre que a Nami tá trabalhando pro Arlong, ela faz parte ali do bando dos Homens Peixe. Então, cara, a gente tem uma reviravolta enorme, a Nami se junta de volta ao Arlong, rouba o mapa da Grand Line, e a gente tem agora o Luffy, o Zoro e o Usopp sozinhos ali, mas dessa vez a gente vai ter a inclusão do Sanji, que vai se juntar ao bando de Luffy, para eles conseguirem ir atrás da Nami e resgatar ela do bando do Homem-Peixe. E falando dessa reviravolta, ela se encaixa perfeitamente na história, porque não fica nem um pouco forçado, não fica parecendo que aquilo tinha que acontecer de um jeito ou de outro, fica algo realmente natural, porque a gente já tinha acompanhado a Nami ali escondendo algumas coisas do Luffy, e a gente queria saber o que é que ela estava escondendo, e quando é revelado isso faz todo sentido, principalmente com a história que é contada mais pra frente nos episódios. A gente entende realmente a motivação da Nami fazer isso, então todo esse acontecimento faz sentido e não fica de nenhuma forma forçado no meio de toda essa história que tá acontecendo. E como arco final da série, a gente tem os protagonistas indo atrás do Arlong pra salvar a Nami, e falando nela, a gente tem um dos maiores pontos positivos dessa série, que é saber explorar a origem dos personagens, já que a partir do episódio 6 ou 7, não tô lembrado muito bem, a gente tem a origem da Nami explicada e fala totalmente o porquê que ela resolve ajudar o Arlong, porque que ela tem esse objetivo de capturar o mapa da Grand Line pro Arlong, que é na verdade o vilão dessa primeira temporada. Então a gente entende que ela teve ali a vila dela invadida pelos Homens Peixes há muito tempo atrás, e a história dela é realmente muito triste, cara, porque ela viu a mãe dela, que criou ela, sendo morta na frente dela pelo Arlong. Então ela decide que para ela conseguir libertar essa vila, libertar as pessoas que ela ama, ela vai ter que trabalhar ao lado do Arlong para conseguir um dinheiro e comprar essa vila de volta. Então é uma história muito bem pensada, por mais que não seja tão complexa assim, ela faz todo sentido pro universo da série e explica ainda mais as motivações da personagem. Então quando a gente conhece essa história, a gente entende o porquê que a Nami fez isso no episódio passado e o porquê que ela vai fazer as coisas futuras que vão acontecer no final dessa série. E pessoalmente, cara, as batalhas do final do 8º episódio são o ápice da série. Ver toda a dinâmica do Zoro ao lado do Sanji ali, lutando com os Homens Peixe e se alfinetando ali no meio da batalha, falando que um é melhor que o outro, que um salvou a vida do outro, é realmente muito legal. E eu acho que puxou muito bem a essência do anime, porque eu vi algumas coisas ali sobre os personagens, como eu já mencionei nos vídeos passados. Eu ainda não assisti o anime, mas eu vi algumas coisas sobre os dois personagens e aparentemente eles realmente são assim nos episódios do anime. Então eu acho interessante que eles puxaram essa característica pra série,
que é muito legal, cara, essa disputa dos dois pra ver quem é melhor ali no bando. E a gente tem até um arco do Zop nesse último episódio, cara, porque a gente vê que nos episódios anteriores ele era totalmente covarde. A hora que ele via uma briga ele já se escondia, já fugia, mas dessa vez ele resolveu fugir, só que não teve como, cara. Ele teve que batalhar com um dos homens peixes ali. E ele usou a mente, cara, ele foi muito esperto porque ele se fingiu de morto e depois ele conseguiu derrotar. E, cara, até ele se provou corajoso no meio dessa batalha final do 8º episódio, o que é um arco excelente pro personagem. Sem contar a ascensão do Luffy derrotando o Arlong naquela batalha muito da hora e fez com que o 8º episódio da série fosse o meu preferido dessa primeira temporada, porque ele realmente é muito bom. Tem ótimas batalhas, tem um encerramento muito legal, fora as cenas que estão muito bem feitas, cara. A destruição ali do Arlong Park foi muito da hora, a trilha sonora do episódio é muito da hora e o humor também, cara, encaixado perfeitamente. Então esse episódio, esse encerramento de temporada foi realmente muito bem feito e eu curti muito. E quando eu pensei que já tava acabando, cara, temos a volta dos marinheiros que acabam conseguindo encontrar ali o bando do Luffy e a gente tem uma batalha de avô e neto, que no caso é o vice-almirante Garp e o Luffy. E a gente entende o porquê que o Garp é tão temido assim pelos outros piratas, porque ele dá uma surra no Luffy sem pensar, cara. Ele não sofre nenhum arranhão e o Luffy se esforçando pra tentar bater nele, mas não consegue. Mas ao final disso tudo foi bastante interessante, porque o Garp finalmente entendeu que o neto dele não vai mudar o pensamento, cara. Ele é um pirata, ele se considera um pirata e ele vai ser isso pro resto da vida dele, porque é aquilo que ele gosta. Então é interessante ver essa perspectiva do Garp, de entender o que o neto dele quer e deixar ele seguir o caminho dele, cara, não tentar forçar ele pra outras coisas. Então realmente foi um arco bastante interessante de acompanhar, que se encerrou nesse final de 8º episódio. E ao final de tudo, o Luffy finalmente formou o bando dele, cara, conseguiu o cartaz de procurado como pirata e agora segue indo atrás do seu objetivo, que é encontrar o grandioso e misterioso One Piece. Objetivo esse também almejado por outros grandes piratas como o Shanks, que a gente estava vendo ali nos flashbacks do Luffy e que agora apareceu no tempo presente da série, vendo o cartaz de procurado do Luffy. E é muito da hora como ele ficou feliz de ver aquilo, cara, vendo que o menininho ali que tinha o sonho de se tornar um pirata, finalmente conseguiu esse sonho. Então é muito da hora ver essa felicidade como o mentor original do Luffy. Então foi muito da hora ver essa cena. Mas não é só o Shanks que acabou vendo o cartaz de procurado do Luffy, já que premeditando uma segunda temporada, que já foi confirmada oficialmente pela Netflix, a gente vê uma figura misteriosa apagando um enorme charuto no cartaz de procurado do Luffy. Esse personagem é o Smoke, um oficial da marinha que também vai estar atrás do Luffy nos próximos episódios, cara. Então vai ser muito interessante ver essa batalha novamente do Luffy contra um integrante da marinha e eu tô bastante ansioso pra ver essa continuação. Em geral, a minha opinião sobre a série como fã e entusiasta da cultura pop é muito positiva, já que a série me agradou muito em todos os episódios e conseguiu me colocar nesse universo super rico de forma fácil, cara. Infelizmente, há alguns problemas na série, a gente não pode negar, como alguns pontos que acabam quebrando o ritmo dos episódios que a gente estava vendo, ou algumas soluções fáceis que aparecem para os personagens conseguir derrotar os inimigos deles naqueles episódios, mas nem de longe isso quebra a experiência de quem tá assistindo os episódios. Tanto é que eu já tô muito ansioso, tô bastante curioso para ver o que vem a seguir disso, cara. Mas isso a gente vai ter que esperar a segunda temporada da série chegar pra gente descobrir isso. Ou será que não? Quer saber qual vai ser a minha próxima jornada aqui no canal? Então não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber os próximos vídeos, que eu te garanto que tem muita coisa da hora chegando aí, cara, você não vai se arrepender. E se você quiser continuar aqui no canal, confere esse vídeo que tá aparecendo aqui agora, cara, que também tá muito da hora, eu te garanto isso. Eu te vejo muito em breve e falou!